é importante nós falarmos um pouco sobre o nosso planeta, né? O planeta Terra, onde vivemos, nosso habitat natural. Então, é importante que nós conheçamos o nosso sistema solar, né? A gente, neste momento, iremos falar sobre o planeta Terra, sobre a Lua, que é o satélite natural da Terra, que é o luzeiro da noite, como está escrito nas Escrituras Sagradas, e também vamos falar um pouco sobre a estrela do Sol, que é o Sol, né? Que é o luzeiro do dia, que o nosso sistema solar, ele é quem ilumina todos os corpos celestes que orbitam a nossa estrela central, né? Que é o Sol. Então vamos falar também um pouquinho do Sol, né? Por exemplo, a Terra é o terceiro planeta próximo do Sol, a uma distância de cerca de 150 milhões de quilômetros, ou seja, 93 milhões de milhas, ou o ar. Aqui nós não temos a definição em UA, mas posteriormente nós poderemos informar que é unidade em UA, unidade agronômica. Está faltando aqui a representação. Um dia na Terra leva 24 horas. Este é o tempo que a Terra leva para girar ou girar uma vez. A Terra faz uma órbita em cerca de 365 dias. Quer dizer, ela complementa a órbita em torno do Sol durante um ano, ou seja, 365 dias. A Terra tem um satélite natural, que é a Lua. Outro nome para a Lua é satélite. A Terra não tem anéis, por exemplo de Saturno, Urano, Netuno, que possui anéis. Nem o planeta Terra possui anéis, nem também o planeta Vênus não possui anéis. É importante que a gente considere também o planeta Marte, que não possui anéis, também não. A atmosfera da Terra protege-nos dos meteoros recebidos, a maioria dos quais quebram-se na nossa atmosfera antes de poder atingir a superfície, como meteoritos. Quer dizer, os meteoros, eles se transformam em meteoritos após o atrito no choque que ele vai ter com a atmosfera. Esse atrito vai provocar uma quebra, uma divisão dele e expandindo uma luz luminosa com rastro, até que a gente fica empolgado em ver aquele cenário mais pitoresco, né? Mas eles podem ser bastante danosos, causando severos prejuízos onde eles incidem, né? Onde atinge determinada região do planeta. Nossa Lua faz da Terra um planeta mais habitável, moderando a oscilação do nosso planeta sobre seu eixo, levando a um clima relativamente estável e criando um ritmo de maré que tem orientado os seres humanos há milhares de anos. Então, o nosso planeta azul, a Terra, ele é magnífico, constituído de grandes riquezas que ao longo do tempo não se exauriram
através da exploração humana, a depredação humana. E então não poderíamos falar do nosso planeta maravilhoso onde habitamos sem falar da estrela, a qual ilumina a nossa Terra, o Sol. É uma estrela, uma bola quente, o Sol é uma bola quente de gases brilhantes no centro do nosso sistema solar. Sua influência se estende muito além das órbitas de Netuno e Plutão distantes. Sua energia e calor intenso do Sol sem a energia e calor intenso do Sol, melhor dizendo, não haveria vida na Terra. E embora seja especial para nós, existem milhares de milhões de estrelas como o nosso Sol espalhadas por toda a galáxia, ou seja, pela Via Láctea. O Sol é orbitado por 8 planetas, pelo menos 5 planetas anões, dezenas de milhares de asteroides e centenas de milhares de cometas, e de 3 trilhões de corpos gelados. Impressionante. Que importância é essa estrela, né? Como ela está bem localizada, colocada através do nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Sem intensa energia do Sol, não haveria vida na Terra, como nós dizemos. Então, a temperatura no núcleo do Sol é de cerca de 15 milhões de graus Celsius, ou seja, 27 milhões de graus Fahrenheit. Então, meus amigos, minhas amigas, onde você estiver, em qualquer parte do Brasil, eu estou aqui, como eu disse, aqui em Alagoinhas, na Bahia. Estou a 110 km da capital, que é Salvador, e fico agora imaginando os benefícios, as bênçãos que recebemos pelo Criador em colocar uma luz como essa, né, que ilumina nossos dias, nossas vidas, e que ela não exaure, é uma fonte magnífica, eterna, né? Apesar de que a ciência dizer ao contrário, que dentro de X ou N anos, talvez o núcleo do Sol não produza mais a energia necessária a dominar o nosso sistema solar, que ela seria destruída, mas Deus quem criou, Ele conhece todas as estrelas do universo pelo nome. Portanto, eu prefiro acreditar no que está escrito nas Escrituras. Então, quando a gente fala em Escrituras, já que nós falamos do nosso planeta e também da nossa estrela, o Sol, vamos falar um pouquinho a respeito da criação, se utilizando daqui da biblioteca online jw.org, Biblioteca Online da Torre de Vigia, o que diz a respeito da criação, a verdadeira história da criação. Enquanto muitos cientistas falam que tudo foi resultado, todos os corpos celestes existentes foi resultante de um Big Bang, eu não vejo assim, porque dada a organização dos corpos celestes, a sua simetria, a obediência a uma lei que controla a sua caminhada, o percurso no universo, a harmonia existente entre todos os corpos, a força gravitacional que eles possuem. Como vimos nas viagens de missões espaciais, que existem as missões onde vão sondar, o homem vem revelando através da NASA grandes descobertas a respeito dos corpos celestes e o que de verdade neles existe, de forma muito empírica até, mas com o tempo a gente vai ter clareza das riquezas existentes realmente em cada corpo celeste desse. Então,
é impossível a gente não aceitar que houve um arquiteto, um planejador, um criador, e como diz as Escrituras, que teve o Criador, e que foi o Deus Todo-Poderoso que fez os céus, a terra, mas tudo que neles existe, né? Tanto ele como o filho dele, que estava com ele na criação. Então, meus amigos, é importante que a gente olhe com os olhos de ver que nada disso poderia existir, não só os corpos celestes do universo, como as estrelas, os planetas, os exoplanetas, as galáxias, a Via Láctea, né? E as globulosas, os asteroides, né? Os cometas e tantos outros corpos celestes, né? Não poderiam existir, né? Sem que tivesse um autor. Então vamos falar um pouco do que diz essa importante biblioteca, que diz assim: a verdadeira história da criação. Bilhões de pessoas já leram ou ouviram o que a Bíblia diz sobre o início do universo. Esse relato, escrito há 3.500 anos, começa com uma frase bem conhecida: no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso você pode ver em Gênesis, né? 1.1. Mas muitas pessoas desconhecem o fato de que os líderes da cristandade, incluindo os chamados criacionistas e fundamentalistas, distorceram o relato bíblico da criação. Você vê, né? Quanto maior o conhecimento da ciência, mas o ateísmo domina, né? Então foge da realidade da criação e ficam atrás de teses, teorias fictícias, né? Que deixam o homem cada vez mais um pouco duvidoso. Mas para quem acredita na criação, como eu, e tem fé em Deus e na sua obra maravilhosa, então jamais iremos fugir disso. Só que os incautos é que vai acreditar nessa balela, né? Isso resultou em diversas histórias fantasiosas, bem diferentes do que a Bíblia realmente diz. Essas interpretações distorcidas são contrárias às evidências científicas. Embora essas histórias não estejam na Bíblia, elas fazem com que muitas pessoas considerassem o relato bíblico um mito. A verdadeira história da criação registrada na Bíblia é desconhecida por muitos, infelizmente, né? Entre parênteses que eu falo. É uma pena, né? Pois a Bíblia apresenta uma explicação lógica e confiável sobre o início do universo. Além disso, essa explicação está de acordo com as descobertas científicas. Com certeza você se surpreenderá ao descobrir a verdadeira história da criação contada pela Bíblia. O Criador que não foi criado. O relato bíblico da criação se baseia no fato de que existe um ser supremo, todo-poderoso, que criou todas as coisas. Quem é ele? Que tipo de pessoa ele é? A Bíblia revela que ele é bem diferente das deidades veneradas pela cultura popular e pelas principais religiões. Ele é o Criador de todas as coisas, mas a maioria das pessoas sabe muito pouco sobre ele. Infelizmente, né? Deus é uma pessoa. Ele não é uma força sem personalidade que vaga sem rumo pelo universo. Ele pensa, tem sentimentos e tem objetivos. Deus tem poder e sabedoria infinitos. Isso explica as estruturas complexas encontradas em toda a criação, principalmente nos seres vivos. Deus criou toda a matéria física.
Por isso, pode-se concluir que ele não é formado por elementos físicos que ele mesmo criou. Em vez disso, ele é de natureza espiritual ou material. A existência de Deus não é limitada pelo tempo. Ele sempre existiu e sempre existirá. Por isso, ele não teve um criador. Deus tem um nome que aparece milhares de vezes na Bíblia. Esse nome é Jeová, ou YHWH. Jeová Deus ama as pessoas e se importa com elas. Quanto tempo Deus levou para criar o universo? A Bíblia declara que Deus criou os céus e a terra. Essa declaração, apesar de abrangente, não entra em detalhes quanto ao tempo gasto na criação do universo, nem quanto aos métodos usados para formá-lo. E que dizer da bem conhecida crença dos criacionistas de que Deus criou o universo em 6 dias de 24 horas? Esse conceito, rejeitado pela maioria dos cientistas, é baseado no entendimento equivocado do relato bíblico. Analise o que a Bíblia realmente diz. A Bíblia não apoia os fundamentalistas nem os criacionistas, que afirmam que cada dia criado foi de 24 horas. A Bíblia usa com frequência o termo dia para indicar diferentes períodos de tempo. Em alguns casos, a duração desses períodos não é especificada. O relato da criação contido no livro bíblico de Gênesis é um desses exemplos. Pode ser que cada um dos 6 dias criativos mencionados no relato bíblico tenha durado milhares de anos. Antes do início do primeiro dia criativo, Deus já tinha criado o universo, inclusive um planeta ainda sem vida, a Terra. Tudo indica que os 6 dias criativos foram longos períodos de tempo, durante os quais Jeová, Deus, preparou a Terra para ser habitada por humanos. O relato bíblico da criação não contradiz as conclusões dos cientistas quanto à idade do universo. Será que Deus em algum momento usou a evolução? Muitas pessoas que não acreditam na Bíblia adotaram a teoria de que os seres vivos surgiram de substâncias químicas sem vida por meio de processos desconhecidos e acidentais. Supõe-se que em algum momento surgiu um organismo semelhante a uma bactéria que se reproduzia sozinha e que aos poucos deu origem a todas as espécies que existem hoje. Em resumo, isso significaria que o incrivelmente complexo ser humano evoluiu de uma bactéria. A teoria da evolução também é adotada por muitos que dizem aceitar a Bíblia como a palavra de Deus. Eles acreditam que foi Deus quem fez surgir a vida na Terra e que depois ele simplesmente supervisionou e talvez até tenha conduzido o processo da evolução, mas isso não é o que a Bíblia diz. De acordo com a Bíblia, Jeová Deus criou todas as categorias básicas de animais e plantas. A Bíblia também diz que ele criou um homem e uma mulher perfeitos que eram capazes de amar, de ser justos, sábios e autoconscientes. As categorias de animais e plantas que Deus criou sofreram variações ao longo do tempo. Essas variações resultaram nas espécies conhecidas atualmente, que em muitos casos são bem diferentes umas das outras, mas continuam pertencendo às suas categorias. O relato bíblico da criação não contradiz o que a ciência descobriu a respeito das variações que ocorrem dentro de uma categoria. A criação revela a existência de um Criador. Em meados do século XIX, o biólogo britânico Alfred Russel Wallace chegou à mesma conclusão que Charles Darwin, de que a evolução teria acontecido por meio da seleção natural. Mas dizem que esse renomado evolucionista comentou: para os que têm olhos que enxergam
e que tem mente acostumada a raciocinar nas minúsculas células, no sangue, na Terra inteira e em todo o universo, existe uma orientação inteligente e consciente. Em resumo, existe uma mente. Importante, não é, meus amigos e minhas amigas? Onde você estiver, em qualquer parte do globo terrestre, pense, pense, pense. Será que tudo isso viria de uma explosão, de um Big Bang? Ou teve uma mente super inteligente que criou tudo isso, né? Que vemos, ouvimos e não vemos, que sabemos que existe e que nem sabemos ainda as que existem. Iremos saber? Quase 2000 anos antes de Wallace ter dito isso, a Bíblia já havia declarado: pois as qualidades invisíveis de Deus são claramente vistas desde a criação do mundo em diante, porque são percebidas por meio das coisas feitas, mesmo seu sempiterno poder e divindade. Podemos conferir isso em Romanos, do livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 20, que diz assim: pois as suas qualidades invisíveis, isto é, seu poder eterno e divindade, são claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas, de modo que eles não têm desculpa. Que tal tirar um tempo de vez em quando para meditar sobre as maravilhosas complexidades encontradas na natureza, desde uma simples folha de grama até os incontáveis corpos celestes? Por analisar a criação, você pode perceber que existe um Criador. Talvez você pergunte: mas se existe um Deus amoroso que criou todas as coisas, por que ele permite o sofrimento? Será que ele abandonou sua criação terrestre? Como será o futuro? A Bíblia contém muitas outras verdades desconhecidas pela maioria das pessoas, verdades que foram soterradas por ideias humanas e interesses religiosos. As testemunhas, lendo as Escrituras, todos nós iremos tirar deduções a respeito realmente da verdade. Por isso, leia a Bíblia diariamente, ok? Que seremos testemunhas de tudo que Deus criou e iremos defender categoricamente toda a criação. A linha do tempo da criação diz assim: o início, os céus literais e a terra são criados. Está em Gênesis 1:1. Ok? Então, a linha do tempo da criação diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Depois vem escuridão, a terra está vazia e escura. Está em Gênesis 1:2. Detalhado, pessoal. A terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus movia-se sobre as águas. Primeiro dia, a luz começa a passar pela atmosfera da Terra. Se houvesse um observador na superfície, ele não saberia de onde vem essa luz. Mesmo assim, já é possível perceber a diferença entre o dia e a noite. Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 1, versículo 3 a 5, que diz assim: e Deus disse que haja luz, então houve luz. Depois disso, Deus viu que a luz era boa, e Deus começou a separar a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia, mas a escuridão chamou de noite. Houve noite e houve manhã, primeiro dia. No segundo dia, como foi que ocorreu? A terra é coberta com água e um espesso manto de vapor. Esse manto é separado da superfície aquática, dando origem a um espaço entre eles. A Bíblia descreve esse espaço como uma expansão entre as águas e o chama de céu. Podemos ver isso em Gênesis capítulo 1, versículo 6 a 8.
Então Deus disse que haja uma vastidão entre as águas e haja uma divisão entre águas e águas. Então Deus fez a vastidão e separou as águas abaixo da vastidão e as águas acima da vastidão. E assim se deu. Deus chamou a vastidão de céu, houve noite e houve manhã, segundo dia. Terceiro dia, as águas da superfície baixam e o solo seco aparece. A atmosfera fica límpida o suficiente para permitir que o solo receba mais luz do sol. A vegetação começa a aparecer e novas espécies de plantas brotam neste e nos demais dias criativos. Então nós podemos ver em Gênesis capítulo 1, versículo 9 a 13, que diz assim: Então Deus disse que as águas abaixo dos céus se ajuntem num só lugar e apareça a terra seca. E assim se deu. Deus chamou a terra seca de terra, mas ao ajuntamento de águas ele chamou de mares. E Deus viu que era bom. E então Deus disse que a terra faça brotar relva, plantas que deem sementes e árvores frutíferas, segundo as suas espécies, que deem frutos com sementes. E assim se deu. A terra começou a produzir relva, plantas que davam semente e árvores que davam frutos com sementes, segundo as suas espécies. Deus viu então que era bom. Houve noite e houve manhã, terceiro dia. Quarto dia, o sol e a lua já podem ser vistos da superfície da terra. Isso nós podemos ver em Gênesis, no capítulo 1, versículo 14 a 19, que diz assim: Então Deus disse que haja luzeiros na vastidão dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e eles servirão de sinais para marcar épocas, dias e anos. Eles servirão de luzeiros na vastidão dos céus para iluminar a terra. E assim se deu. E Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para dominar o dia, que é o sol, e o luzeiro menor para dominar a noite, que é a lua, e também as estrelas. Assim Deus os pôs na vastidão dos céus para iluminar a terra, para dominarem de dia e de noite e para fazerem separação entre a luz e a escuridão. Deus viu então que era bom, houve noite e houve manhã, quarto dia. Quinto dia, Deus cria as muitas criaturas marinhas e voadoras, capazes de se reproduzir segundo as suas espécies. Nós podemos ver isso no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 20 a 23, onde diz: Então Deus disse que as águas fervilhem de criaturas viventes e voem criaturas voadoras por cima da terra pela vastidão dos céus. E Deus criou os grandes animais marinhos e todas as criaturas viventes que se movem e fervilham nas águas, segundo as suas espécies, e todas as criaturas aladas, voadoras, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Com isso Deus os abençoou, dizendo: Reproduzam-se e tornem-se muitos, encham as águas do mar e tornem-se muitas as criaturas voadoras na terra. Houve noite e houve manhã, quinto dia. Sexto dia, os animais terrestres são criados, tanto grandes como pequenos. O sexto dia termina com a obra da criação física de Deus, o primeiro casal humano, o homem e a mulher. Nós podemos ver isso em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 24 a 31, que